Olá, pessoal! Vamos agora conectar aqui. Olha pra gente, você tá com 2 pontinhos, você vê de novo. Assim. Conectar a rede daqui de dentro. Você. Pronto. Que aula que é essa, hein, pessoal? Vamos aqui trazer uma aula magna para você hoje, hein? Então, vamos pegar o aviãozinho, vamos informando o pessoal que já estamos online para contribuir na jornada de vocês. Homens e mulheres, no máximo de aviãozinhos possível. Quem está chegando agora? Cris, minha Pantera, da formação Pantera 3P, maravilhosa. Arlindo, seja muito bem-vindo aqui. Estamos hoje conectados no YouTube e também no Instagram, porque nós queremos criar aí um movimento de quê? De treinadores e palestrantes. Flávia, minha mentorada de desenvolvimento pessoal. Essa semana nós teremos encontro. Todas aí com a taça poderosa na mão. Todos. Pega o aviãozinho aí, Cris. Pega o aviãozinho, Arlindo. Pega o aviãozinho, Flávia, e compartilha para o máximo de pessoas, porque essa é uma corrente que tem que crescer. E é claro que quem adquiriu ali, né, a nossa Pantera 3P, tá levando o quê? A caixa box. Tá travando? Vê se melhorou. Não é possível que vai travar hoje, gente. Não é possível. Vê se melhorou. Onde a minha aluna da formação ganha a taça poderosa com borda de ouro e ali a nossa ali também o nosso corrente que fala, gente, de pérola, mito, colar de pérolas. E hoje nós queremos destravar aí, entrar no destrave da sua primeira mentoria, gente. Então, Polly, me ajuda aí. Já chama as pessoas para entrar nessa egrégora, por favor, avisando que a gente já está aqui online. Vocês que estão aí. E quem ficar até o final vai participar de algo bem especial comigo. Só quem ficar até o final. Avisa que eu estou online. E quem ficar até no final vai entrar num diagnóstico comigo, para que eu possa olhar para o seu negócio. Gente, e deixa eu falar com vocês, só tem resultado quem faz. Nós temos uma mentoria fechada da Tríade. Lançamos agora a mentoria da Pantera 3P, que é a formação, e a comunidade, onde as mulheres e homens irão fazer negócios, network, rodada de negócios, encontros, onde a gente vai se desenvolver ali. Tá muito ruim. Tá muito ruim a conexão, gente. Que maravilha, hein? Nem chovendo, tá? Me mostra aqui com o coraçãozinho como que tá a comunicação aí, como que tá a net aí? Melhorou ou não? A internet? Me fala se melhoraram. Apareceu uns coraçãozinhos. Anotem. Só tem resultado quem faz. Balcão.
Será? Ah, Léo, tá falando que tá ok. Melhorou ou parou? Melhorou aí, Flávio, ou não? Tá. Vamos começar? Eu vou contar para vocês como que eu comecei essa jornada de... aí, ó, já melhorou. Como que eu comecei essa jornada de empreendedora, depois fui para a área de empresária, depois eu fui para a área de treinamentos e mentorias, tá? Eu já estava muito cansada do que eu estava fazendo, com agenda lotada, sem hora para comer, sem hora para descansar. Quando o dinheiro caía na minha conta, ele já caía com o destino certo. Ele normalmente já caía endividado. Por quê? Porque, primeiro, que eu tinha alguns padrões comportamentais familiares de falta de merecimento, né? Então, quando a gente vê o dinheiro, a gente já quer dar logo um fim para ele. Porque ali na minha infância eu escutei que dinheiro não era bom, porque ali na minha infância eu escutei que o dinheiro era sujo, porque ali na minha infância eu escutei que a gente tinha que trabalhar para alguém, né? E não ali ter a sua própria empresa. Então, isso tudo foi criando ali na minha mente várias crenças, foram ficando instalados vários chips, aonde a gente acha que não é merecedor, onde a gente acha que nunca vai dar certo, que nada tá bom na vida, que já passou da idade. Então, quando eu comecei a montar essa transição de carreira, né? Entender que eu poderia viver de mentoria, entender que eu poderia viver de treinamentos, eu tive que ir fazendo escolhas. Mas antes de fazer essas escolhas, eu tive que fazer ali uma longa e densa jornada de transição de carreira, aonde eu tive que aprender a me conhecer, aonde eu tive que aprender a conhecer quais eram os meus sabotadores, quais eram ali as coisas que me impediam de estar onde eu estou hoje, de trilhar uma jornada onde eu me sentia merecedora daquilo. Então, o que eu fazia? Gente, quem está chegando agora, meu nome é Glaciele Garcia, estou como treinadora comportamental e mentora de homens e mulheres, onde eu ajudo vocês a se posicionarem e trazerem aí a sua melhor comunicação, o seu conteúdo, trazendo aí para o seu dia a dia, para você embalar, empacotar e colocar a serviço de outras pessoas. Aí estou aqui contando, né, como que foi. Então, eu vivia ali dentro do salão com uma agenda mega lotada, com vários compromissos, extremamente cansada, não podia dar atenção para os meus filhos, não podia ali comer com eles na mesa, não podia ir na escola, não podia ir em reuniões, nem festa, nem casamento, nem nada. Quem nunca? Quem nunca? Levanta a mão. Agenda lotada, só sabia trabalhar, só sabia, pensava que só dava certo se eu tivesse com a agenda sempre ocupada e sempre trabalhando muito. Então, eu vivia com esgotamento físico e mental, mas eu tinha que dar conta de tudo. Além de eu não me autoconhecer, eu também não entendia por que eu vivia com aquela agenda atribulada, por que eu vivia apagando incêndio, por que o dinheiro entrava e saía na mesma quantidade. Às vezes, estava com a reserva ali, falava, gente, agora eu fiz reserva, agora vai dar certo. Vinha alguma coisa e estragava um carro, batia um carro, e o chuveiro estragava, quebrava. Sempre era assim. Então, eu vivia nesse loop. Eu ficava rica, eu ficava pobre. Eu ficava rica, eu ficava pobre. Então, eu fui me autoconhecer. E foi nesse passo de me autoconhecer que eu entendi novas possibilidades. Foi nessa hora que eu falei, gente, agora eu preciso olhar para mim, olhar para as minhas questões, trazer ali um novo olhar, trazer um novo significado, para que eu possa verdadeiramente viver de algo que eu amo fazer, viver daquilo que eu acredito. E para isso, você precisa ter passado por algo, tomado a decisão e falava, agora eu vou fazer dar certo. Agora chega. Quem está aqui comigo, digita aí, chega. Chega de escassez, chega de ir para o supermercado contando moeda, chega de comprar o mais baratinho, chega de ir no restaurante olhar sempre no cardápio que está mais barato,
Chega das pessoas acharem o que deve ou não eu fazer. Chega de não poder ter liberdade. Chega de não poder desfrutar do que há de melhor nessa terra. Então, hoje é o dia do chega. Chega de escassez, chega de conta negativa, chega do financeiro baixo, chega daquilo que você está, assim, estagnada. Fala aí, qual é o chega? Porque hoje eu tomei um dia do chega meu aqui. Chega de não ter os resultados que eu desejo. Chega. Então, qual é o seu chega hoje? Anotem. Estou aqui falando, chega de... alguns falando, chega de cansaço, outras falando, chega de escassez. E aí, eu fui para a jornada do autoconhecimento, descobri ferramentas maravilhosas, apliquei em mim, que é o que a gente vai fazer lá na formação lá na formação da Pantera 3D. Tem muitas Panteras 3D já, né? 3Ps. Então, quando eu digo chega, eu vou atrás do recurso. Quando eu digo chega, eu vou atrás de algo que vai ali me trazer uma recompensa para que eu possa mudar a minha realidade. Então, quando eu disse chega, eu fui me autoconhecer. Eu fui ali desenvolver novas habilidades. Eu fui tentar encontrar dentro da minha história algo que pudesse, de alguma forma, me levar para um lugar que realmente me trouxesse conforto. Então, eu passei pelo primeiro passo, eu passei pela jornada do desenvolvimento humano, passei pelo processo de autocura e de transformação, e depois eu falei, gente, eu não sou só uma agenda lotada. Gente, eu posso oferecer e ser mais daquilo que eu acredito. E aí é que a coisa acontece. Eu ainda estava trabalhando no salão, eu estava ainda com a agenda lotada. Hoje eu trabalho 2 vezes na semana. O resto é só fazendo estratégia, criando planos de ações, construindo uma nova jornada com clientes. E é nesse lugar que eu quero que você chegue, de liberdade. Então, hoje, eu poder trabalhar só 2 dias, que é a terça-feira, que é onde eu dou as aulas para o FTS, e trabalhar na quinta-feira, que é onde eu encontro com os alunos, né, do Profissão Mentor e à noite do FTS, é libertador e é para esse lugar que eu quero levar vocês, tá? Então, eu fui me autoconhecer, eu conheci as ferramentas, eu pensei, depois de uma mudança de mentalidade, eu pensei, eu posso ser mais daquilo que eu faço, porém em grande escala. Isso é ser mentor. Então, você deixa de vender horário para vender em grande escala. E aí, eu falei, o que eu poderia fazer para eu poder oferecer para todas essas pessoas que já vêm aqui no meu salão, que já vêm aqui na minha clínica, para que elas possam conhecer o meu produto e serviço online de uma mentoria. E aí, quando foi 2022, eu fiz essa transição de carreira. Quando foi 2022, eu entendi que eu poderia ir além de só fazer ali uma transformação física. Por quê? Porque eu percebi, agora entrei no conteúdo, hein, gente? Eu percebi que à medida que a minha cliente estava na cadeira, eu estava ali falando de processos internos meu que eu havia passado e, ao mesmo tempo, eu estava ali fazendo com que ela se sentisse mais conforto no atendimento, mas que ela pudesse se autodescobrir também. Então, várias vezes na área da beleza, atuando ainda como cabeleireira, como hairstyle, como consultora de imagem, eu percebi que elas me olhavam com um jeito diferente e o que eu falava fazia sentido para elas. Então, não era só uma transformação física do cabelo. Era uma transformação que elas batiam e falavam assim, era isso que eu estava precisando ouvir. Como faz isso? Nossa, isso mudou a minha vida. Nossa, eu nunca mais senti aquela dor de cabeça. Nossa, eu me reconciliei com meu pai. Nossa, a minha relação com a minha mãe está 1000 vezes melhor. Por quê? Tudo que eu vivenciava na jornada do desenvolvimento humano, na jornada de crescimento, eu reaplicava de forma natural com as minhas clientes. Mas sabe onde eu estava errando?
que quando eu replicava Gratipix. Era tudo na base da gratidão. Não tinha Gratipix. Não tinha remuneração. Não tinha reconhecimento. Não tinha gerar valor. Não tinha ela entender que isso era um bônus do meu atendimento. Eu sei que tem muitas mulheres da área da beleza que me seguem e que eu tenho como mentoradas também, que elas ali fazem o processo delas, elas entregam ali o seu conhecimento, que é a transformação física, mas ao mesmo tempo elas estão ajudando essas clientes em alguns processos internos dela, mas ela não gera valor. E foi aí que eu me descobri mentora de mulheres. Eu já estava dando treinamento, mas eu ainda não dava mentorias, eu só dava treinamentos. Eu queria crescer só com treinamento. Só que, qual é a diferença do treinamento para as mentorias? O treinamento, você treina as pessoas para algo novo. E é presencial. E quando você faz essa entrega de forma extraordinária, você consegue levar para elas o conhecimento e elas voltam validando o seu produto, que é onde ali a gente entrega as placas de premiações, que é onde ali a gente mostra o resultado das nossas mentorias. Então, quando eu percebi que eu não era só treinadora, que eu poderia me tornar mentora, a minha primeira cliente fechou uma mentoria comigo. Eu estava fazendo o cabelo dela. Eu já tinha entendido que eu poderia ofertar uma mentoria, só que eu não sabia o como. E é o que eu quero ajudar vocês hoje a fazerem aqui nessa live, nessa aula. Aulona, né, gente? E aí, eu dava ali todo o meu processo para ela, só que eu era só gratidão. Ai, que isso, obrigada. Pô, nada, ficava nessa troca. Quando eu percebi que elas estavam voltando, não só para mexer no cabelo, mas para ouvir os meus conselhos, para ouvir as minhas dicas, eu falei, nasce uma mentora aqui. E aí eu percebi que eu tinha habilidades em algumas áreas. E um dia, num atendimento de noiva, eu estava desenhando o cabelo dela para ela casar. Ela deitou no meu lavatório e eu perguntei para ela assim, ei, então... Ela estava no questionamento interno que ela não queria ir para Maldivas, que ela não estava se sentindo tão feliz para ir para Maldivas, que ela não queria ir para Dubai, que ela não se sentia tão confortável, que ela nunca tinha vivido aquilo. Eu falei, como é para você a gente fazer uma mentoria de merecimento? Como é para você ter um acompanhamento e você ter prazer em ir para essa viagem em lua de mel? Como é para você se sentir merecedora desse lugar? E ela falou assim, é mesmo? Eu posso mudar o meu pensamento e ir para essa viagem de lua de mel de uma forma mais aconchegante? Falei, claro. Você tem noção que você está indo para uma viagem de lua de mel em Dubai, em Maldivas? Eu tenho, mas eu não me sinto merecedora. E o meu marido está ali fazendo o roteiro e eu acho que ele está gastando dinheiro. Olha o que é a nossa mente. A nossa mente sabota nós o tempo todo para a gente não ir para aquele lugar que merecemos ir. E aí, hoje foi instantâneo, tá? Não foi a minha primeira mentoria, porque a minha primeira mentoria eu vendi dentro do treinamento Mood. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero interação nessa live. Eu quero que vocês indicam aí, pelo menos para uns 10 pessoas. Olá, seja bem-vinda. Já tenho visto você aqui, Vegiane. Estou de olho em você, porque você não vem a ser uma das nossas panteras. Compartilha aí o aviãozinho com o máximo de pessoas que eu estou entrando no conteúdo agora para destravar a sua primeira mentoria, tá? E aí eu fiz essa primeira venda dentro do treinamento Mood, mas eu percebi que eu não precisava vender. Ei, vem aqui comigo. Eu percebi que eu não precisava vender só dentro do treinamento Mood, que eu poderia vender em outros lugares também. E aí o que eu fiz?
A cliente sentada na cadeira, eu tinha o produto. Por quê? Porque eu passei pelo processo de falta de merecimento. Eu tinha feito viagens. Ei, Karine Egino, ei, pessoal, sejam todos bem-vindos. Você já palestrou lá aonde, Vegiane? E aí, eu percebi que eu poderia compactar o que eu passei no meu processo de desenvolvimento humano e oferecer para as pessoas, mas não só dentro dos treinamentos. E aí eu comecei a ofertar isso dentro do meu atendimento. E aí, do nada, ela falou assim, topo, vou fazer uma mentoria com você. E essa mentoria eu fechei por R$3.500. Vamos colocar aí no chat. Ai, que delícia! Evento da Poli Bernardes, verdade! A Poli que tem uma comunidade de network, estive lá, verdade. Amo dar palestra, amo dar treinamentos. Inclusive, a gente tem uma formação de treinadores comportamentais aqui no Instituto, né? E agora a gente está nessa jornada de fazer vocês expandirem a mentalidade suas, de fazendo aí entre 6 dígitos, 7 dígitos, né? Para vocês poderem faturar. Ai, que delícia, Lili! Lili, falar nisso, essa semana nós podíamos encontrar, que o seu evento é agora sábado. Me chama no WhatsApp para a Tayana agendar o nosso atendimento, para eu te ajudar. Fechei a minha primeira mentoria de R$3.500. Yes! De 4 encontros. E eu fiquei, assim, anestesiada. Por quê? Porque era 4 encontros por R$3.500. Coisas que eu tinha dificuldade de ofertar. E sabe o que eu trabalhei com ela? Pois é, Lili, me chama para eu desenhar lá, te ajudar no processo lá da entrega para você fazer venda de mentoria lá para a gente já fazer recuperação financeira. Chama no WhatsApp, a Tayana vai agendar e a gente encontra online, tá? Essa semana, antes do final de semana. E aí, o que aconteceu? Fiz essa venda de R$3.500 e estourei uma bolha gigantesca. Gente, vocês têm noção que eu fechei a minha primeira mentoria de R$997 dentro de um treinamento e depois eu comecei a vivenciar, experienciar novas possibilidades fora do treinamento. E aí, nos meus atendimentos, Lili, isso aqui serve para você, hein? Nos meus atendimentos, eu via qual era o bloqueio da minha cliente e eu ofertava a minha mentoria. Então, eu fechei a minha primeira mentoria de R$3.500, já indo ali para um ticket alto, dentro de um atendimento meu. Com o quê? Com processos que eu já tinha passado. Então, eu trabalhei meu processo de falta de merecimento, eu trabalhei minhas crenças, eu trabalhei os meus sabotadores, os meus impostores, eu criei novas habilidades. Eu entendi que se eu superei, novas mulheres podem superar. E agora vai a primeira dica. O que você passa horas e horas falando que as pessoas te procuram e que você não está nem percebendo de algo que você superou e que pode ajudar na vida de outras pessoas e que já tem gente batendo na sua porta e você não está entendendo. Vou até aproximar aqui a cadeira. Ei, eu estava em um atendimento desenhando o cabelo de uma noiva. Eu percebi ali as limitações dela de crenças limitantes e sabotadores, de falta de merecimento de uma viagem que ela estava marcada já para ir para Maldivas. Eu falei, eu vou te dar uma mentoria. E posso te contar qual é a mágica? Eu nem sabia qual era a mentoria que eu ia dar para ela. Anotem. Primeiro você vende. Depois você entrega. Sabe aonde eu vejo vocês errando? Vocês querem entregar para depois vender. Coloca aí cabecinhas explodindo. Coloca aí quem está comigo. Cabecinhas explodindo. Vocês querem construir primeiro a mentoria para depois entregar. Não! Você vende a mentoria, você vende ela
para depois você entregar. Quando eu fiz para ela a proposta, eu fiz convicta que eu ia entregar para ela o melhor. E quando ela me devolveu com um sim, e ei, deixa eu te falar, ela não pagou Pix, não. Gente, quem é novata aí já vai me seguindo, para não perder, porque teremos 2 dias de live e uma sala secreta, e nessa sala secreta eu vou entregar o como para vocês já saírem daqui já faturando, fazendo recuperação financeira. E quem é as minhas panteras aí? Coloca as panteras aí passeando, por favor. As panteras da comunidade, as cheias de panteras aqui, cheias de treinadoras. E aí, quando ela me pagou, que nem foi no Pix, foi em espécie, coloca... Ai, que delícia aí. A gente tem que aprender a receber dinheiro em espécie, em pôr o dinheiro na mão, em sentir o dinheiro e ver a frequência que você tem a olhar esse dinheiro. Por que o dinheiro não está chegando com facilidade, alegria, honra e glória? Porque você tem bloqueios referente ao dinheiro. Então, você tem medo de falar, a minha mentoria é R$3.500. Você sabe por que você tem medo de falar? Porque você tem medo de receber esse valor. Porque para você, na sua cabeça, não é justo você vender algo que você aprendeu. E aí é onde entra os sabotadores dos mentores. Então, eu tenho várias alunas hoje que fazem o lançamento dos seus primeiros produtos e lá dentro, o que elas fazem? Vou levar você para o próximo nível. Vou levar você para o próximo conhecimento. Vou levar você para entender quais são os próximos passos. Eu fui para... Tem um monte de alunas minhas aqui. Foram para as aulas do desenvolvimento humano. Aprenderam aqui no desenvolvimento humano. Se eu aprendi aqui no desenvolvimento humano, eu entendi que eu posso mudar a minha mentalidade. E quando a gente está nessa frequência de mudança de mentalidade, o que a gente faz? A gente quer falar o tempo todo. Ai, fulano, então, eu fui num treinamento, esse treinamento me desbloqueou. Esse treinamento é para mim, é para você, é para todo mundo. Ei, então, fulano, eu fui num treinamento onde que eu fiquei sabendo que a relação com o pai faz a gente perder o dinheiro quando está comprometida, porque atrapalha o nosso masculino. E nós somos 50% masculino e 50% feminino. Então, eu entendi que a minha dificuldade com a minha mãe me trouxe alguns bloqueios emocionais. E aí, esses bloqueios emocionais impactando minha autoestima. E eu não estou conseguindo aparecer no público. E eu não estou conseguindo falar do meu produto. Como que eu faço? E aí, gente, você vai transbordando na vida das outras pessoas o seu processo de transformação. Anotem, a minha mentoria tem a ver com aquilo que eu superei. Então, quando eu fui falar para ela que ela merecia sim ir para Maldivas, que ela merecia sim passar em Dubai, foi porque quando eu estive na Europa, alguns anos atrás, que eu estive em Paris, que eu estive em Londres, eu estava lá com a minha mente escassa. Eu estava lá endividada mentalmente. Eu estava lá doente emocional. Eu estava lá nos jardins maravilhosos, na Galeria Champs-Élysées, no Museu do Louvre. Mas eu não me sentia merecedora de estar lá. E quando eu ia comprar algo, era surreal eu gastar o dinheiro, mesmo com o dinheiro na conta. Então, eu precisava mudar o quê? A minha mentalidade. Depois que você passa pelo processo de mudança de mentalidade, você consegue enxergar novas possibilidades. Então, se tem menininhas aqui, minha, que passaram pelo treinamento Mood, que se descobriram pantera, que saíram da egrégora, da salvadora, da heroína, da na força do meu braço, eu consigo, eu sou foda, eu não preciso de homem para nada, e não está vivendo uma vida abundante, está errado.
Já se passaram 7 dias do treinamento. Já tem pessoas fazendo recuperação financeira com o conhecimento que adquiriram lá. E se isso não está acontecendo na sua vida, você tem que olhar para aquilo que te paralisa, para o bloqueio. E é esse bloqueio que te impede. É esse bloqueio que não está deixando você ver possibilidades dentro do seu conhecimento. E aí, sabe o que está acontecendo? Você está dando o seu conhecimento. Em troca de cafezinho, em troca de almoço, em troca de gratidão. Anotem, gratidão não paga conta. Eu devo ser grata, mas gratidão não paga conta. E no final do mês, a conta chega para você, para todos nós. Então, se você tem conhecimento em algo que você já tenha superado, em algo que você tenha passado por um processo dolorido e superou, já tem pessoas, eu tenho certeza, buscando pelo que você tem. E você está dizendo não. Anotem o que vocês passam horas e horas falando. E quando vai ver, o tempo já passou. Com suas amigas, com as suas colegas, com a sua família. Que você vibra ao falar. Que você ama falar. Me fala. Tá aí a sua possibilidade de se tornar uma mentora. Pode ser na área financeira? Anotem as possibilidades, por favor. Pode ser na área financeira? Pode. Pode ser em relacionamentos? Pode. Pode ser educação dos filhos? Pode. Pode ser carreira? Pode. Pode ser transição? Pode. Quantas possibilidades escondidas aqui que eu já estou falando para vocês e que vocês não estão enxergando porque não querem, panteras. Aprende a beber água na taça. É outro glamour. Outro senso de merecimento. Quer desbloquear o merecimento? Querem? Tira o copo de requeijão do armário e joga fora. Passem a tomar água na taça. Senso de merecimento. Entende? Conhecimento e aplicabilidade. Começo, meio e fim. E aí eu consigo criar possibilidades financeiras. Só que quando eu fui lá me autoconhecer, a primeira coisa que eu tive que movimentar era desbloquear o meu financeiro. Então, eu só pude vender aquela segunda mentoria e a primeira fora do treinamento por R$ 3.500 porque eu tinha desbloqueado o meu termostato nos directs dos celulares. Quantas vezes eu dei o meu conhecimento por mensagem? Isso é gerar valor, gente? Quem está aqui comigo? Ah, então, ela me pediu uma dica, eu dei a receita toda. Ah, então, hoje eu escutei isso. Eu tenho medo de falar sobre o meu conteúdo e eles me roubarem o conhecimento. Gente, conhecimento é algo que ninguém tira. Ninguém tira. E aí, às vezes, você está com a mentalidade atrofiada, com medo, baseado naquilo que te falaram há tanto tempo lá atrás. Há tanto tempo lá atrás. E que você decide carregar. Nossa, eu a vida toda. Quer entrar, Cris? Para a gente compartilhar aqui com o público? Me fala se você quer entrar ao vivo, se você pode. Quantas vezes eu dei o meu conhecimento em troco de mensagem? Eu ficava o dia inteiro mandando mensagem. Dando o meu conhecimento.
Mas foi nenhuma nem duas vezes, não. Foram várias vezes. Várias vezes dando meu conhecimento. Várias vezes as pessoas indo embora. Por quê? Porque eu dava mais do que recebia. Bateu aí, Pantera? Anota. Que eu dar mais do que receber, eu vou perder alguém. Anotem, toda vez que eu dar mais do que receber, eu vou perder alguém. Isso é lei sistêmica. Desequilíbrio. Então, se eu estou na internet dando meu conhecimento, se eu estou dentro do salão de beleza passando meu conhecimento, se eu estou dentro dos meus consultórios passando reconhecimento e eu não estou sendo bem remunerada para isso, tem algo errado. E posso falar quem é? Você. Você que não se permite se conhecer, você que fica julgando as pessoas, você que não se dispõe a sair da zona de conforto para ter novos resultados. Então, para eu ir para os lugares extraordinários que eu estou querendo ir, eu preciso ser extraordinária. E por que não ser extraordinária nas suas mentorias? Por que não ser bem remunerada para entregar o seu conhecimento? Ao invés de entregar sem gerar valor. E aqui entra algo que é muito importante e que eu vejo muitas pessoas fazendo. Parem de falar da dor. Ninguém quer saber de dor. Ah, porque quando me aconteceu? Não, gente. Não. Faz parte da minha história. Mas não vai ser essa história que vai me definir. E eu posso fazer diferente. Como que eu posso fazer diferente? Se autoconhecendo. Aplicando. Como a gente erra, né, Cris? Você sabe por que a gente erra? Porque a gente tem necessidade de pertencer. A gente quer pertencer à igreja, a gente quer pertencer à comunidade, a gente quer pertencer ao grupo. Tem grupo que a gente nem entra mais. Mas só por ter o senso de pertencimento eu quero ficar lá. Você nem vê as notificações mais. Você nem quer aquilo mais. E às vezes é isso que está te impedindo. Eu não me autoconheço. Eu não sei quem eu sou. O que as pessoas falam faz sentido para mim. Você fica igual o bobo. O bobo sabe da onde? O bobo do posto. Não tem aqueles bonecos? Anotem. Autoconhecimento é libertador. Então, eu tenho mentoradas que passaram por um longo processo de desenvolvimento humano, e eu vou começar a soltar as provas sociais delas, e que elas tomaram uma decisão, a decisão de se tornar mentor. Uma com processo financeiro. Gente, quantas alunas e mentoras passaram por processo de dificuldade financeira, se reinventaram e lançaram a sua primeira mentoria sobre mentalidade financeira. Passa a ser o nosso propósito, aquilo que você superou. Só que eu não tenho como continuar vendendo a dor, porque as pessoas compram um desejo. E eu agora estou aqui vendendo um desejo para vocês. Vocês não querem mesmo terem liberdade? Vocês não querem mesmo poder fechar uma agenda no sábado? Quando na minha vida
Eu fecharia uma agenda no sábado, lotada, lotada. Vocês não querem mesmo poder fechar o computador e falar: "Amanhã eu vou trabalhar da praia. Ah, eu vou passar uma temporada lá em São Paulo". Será que não merecemos isso? Será que não devemos viver o extraordinário com o nosso conhecimento? Você auto se conhece, você sai da dor e você vende a sua história.